Senhor presidente, membros da mesa, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, estou vindo hoje a esta tribuna para aqui ratificar as palavras ditas aqui pelos nobres deputados Fernando Furtado, que me antecedeu e antecedeu o deputado Júnior Verde, e também o deputado Júnior Verde, a respeito realmente do que aconteceu no dia 8, da decisão do ministro Barroso, do STF, Luiz Roberto Barroso. A portaria interministerial 92, que foi publicada pelo Ministério da Agricultura e pelo Ministério do Meio Ambiente, que nos causou uma impressão muito ruim, porque esta portaria, suspendendo o defeso em todo o país, em particular o nosso estado do Maranhão, que é o estado hoje que tem a maior importância no setor da pesca do país. O Maranhão, que hoje tem mais de 150 mil pescadores artesanais, o maior número de pescadores artesanais do Brasil, o estado que é detentor das maiores bacias hidrográficas do Nordeste. Esta portaria veio justamente para contrariar e causar sérios prejuízos ao meio ambiente. Imagine os pescadores na época da reprodução, na época da desova dos peixes, liberados para exercer a atividade da captura. Imagine, deputado Fernando Furtado, deputado Júnior Verde, o impacto ambiental que isso causaria em todo o país, e em particular no nosso estado. Haveria uma sobrepesca, um esforço muito grande na captura, a pesca predatória, a extinção, provavelmente, de algumas espécies, e, possivelmente, iria comprometer as futuras gerações de pescadores artesanais do nosso estado. Então, eu acho que essa portaria foi muito impensada quando publicada. Talvez a nossa presidente, querendo realmente reduzir gastos, querendo evitar fazer pagamentos devidos, inclusive, porque o defeso ele é garantido por uma lei. Existe uma lei que garante, todos nós sabemos disso. Mas, no desespero de reduzir gastos, a presidente Dilma pediu que a ministra Cátia Abreu, da Agricultura, e a ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, publicassem essa portaria. Agora, a gente percebe muito bem que a questão também é política, porque aonde o PMDB, não é? Como o estado de Alagoas, nós temos aí o Renan Calheiros, presidente do Senado, nosso Senado. Nós temos a Cátia Abreu, que é também da região de Tocantins. Então, nem a região de Tocantins e nem o estado de Alagoas, a portaria atingiu. É uma demonstração de que, realmente, a questão também é política. E aquele fato que a portaria relata de adequar o defeso, ou fazer um recadastramento, nada disso aconteceu. Até hoje, o Ministério da Agricultura ainda não definiu como vai realmente funcionar o setor pesqueiro a nível nacional. Aqui em nosso estado, a gente não sabe se vai ser uma superintendência, se vai ser uma coordenação, se vai ser uma diretoria. A coisa ainda anda sem definição nenhuma. E aí a portaria dizia que era para justamente reajustar, reorganizar a questão do defeso, adequar o período e fazer um recadastramento. Quando o Maranhão, no mês de julho de 2015, através da Advocacia Geral da União, suspendeu mais de 24 mil carteiras em nosso estado. Isso caracteriza já um recadastramento feito pelo próprio AGU. Foi o único estado do Brasil onde houve uma redução
de mais de 20 mil carteiras de suspensão de registro. Então, se fosse para fazer recadastramento, o Maranhão já tinha um recadastramento realizado. Então, o fato não foi esse. Tanto é que o ministro Barroso diz que, ao reavaliar a situação, o ministro derrubou a liminar porque considerou que o interesse do governo na suspensão do benefício era meramente fiscal. Palavras do ministro Luiz Roberto Barroso, que era meramente fiscal. Que para ele o decreto legislativo, o projeto de decreto legislativo, que foi aprovado pelo Congresso, deveria realmente prevalecer. E aí ele restabelece o seguro-defeso no nosso país. E que isso veio beneficiar demais o nosso estado, o estado do Maranhão. Porque eu acho que a pesca aqui em nosso estado, no meu entendimento, é a segunda atividade de maior importância econômica. Geradora de emprego, de renda, não é? E é uma atividade ligada ao setor primário, setor produtivo. Então, a pesca deveria ter realmente um tratamento diferenciado aqui em nosso estado. E essa decisão do ministro, ela foi muito oportuna. A gente sabe que o ministro Lewandowski, presidente do STF, quando ele deu essa decisão de suspender o defesa e manter, contrariar a decisão do Congresso, ele estava de plantão. Recebeu a ação como se fosse hoje, no dia seguinte, ele dá uma liminar suspendendo o defeso e derrubando a decisão do Congresso. Mas eu acho que o ministro Barroso foi um ministro que tomou uma decisão mais prudente. Ele reavaliou muito aquela reunião que foi realizada com a presença dos senadores, com a presença dos deputados federais. Essa reunião que aconteceu no dia 8, e tomou essa decisão. Quando aconteceu a publicação da portaria interministerial, número 192, a nossa federação, deputado Fernando, a gente mobilizou a assessoria jurídica e entramos com um mandado de segurança, na época, no STJ, para justamente suspender essa portaria. Fomos a Brasília, com vários diretores de colônias, visitamos os gabinetes dos deputados federais, visitamos os gabinetes dos senadores, e logo em seguida surgiu o projeto de decreto legislativo 238 pela Câmara Federal, que teve como um dos autores o deputado Sarney Filho, que estabelecia a suspensão dos efeitos da portaria 192. A Câmara Federal aprovou, como todos nós sabemos. O Senado Federal também aprovou o projeto, não é? E esse projeto seguiu para a promulgação e foi promulgado. E aí nós achávamos, naquele momento, que tudo estava resolvido. Quando, de repente, a presidente Dilma propõe, no dia 6 de janeiro do ano em curso, uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, junto ao Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de, novamente, suspender o seguro-defeso. E aí foi quando o ministro Lewandowski, que estava em plantão, deu a liminar realmente suspendendo. Então, isso causou sérios problemas. Nós ficamos realmente muito preocupados com essa decisão. Mas, finalmente, graças a Deus, o STF reconheceu o direito dos pescadores e deu a liminar, não é? Suspendendo a decisão do presidente e restabelecendo o seguro-defeso. Então, todos os nossos pescadores do Estado estão de parabéns, porque nós tivemos essa
decisão importante que veio beneficiar toda a categoria do nosso Estado. Eu hoje que represento, eu considero um dos representantes do setor pesqueiro do Estado. Nós temos aí, como representante da Federação dos Pescadores do Maranhão, que estou exercendo também a função de presidente. Estamos aí com mais de 150 colônias de pescadores em todo o Estado, que são colônias que estão hoje bem estruturadas, reorganizadas, desenvolvendo suas ações de forma satisfatória em benefício dos interesses dos pescadores do Maranhão. Então, essa decisão foi realmente a decisão que todos nós esperávamos. Eu tenho certeza que o nosso deputado Fernando Furtado e o deputado Júnior Verde, que também fazem parte desse segmento, ficaram também felizes com essa decisão. E aqui, para encerrar, eu gostaria aqui de registrar a presença do nosso presidente do partido do PSL, o vereador Francisco Carvalho. Seja bem-vindo aqui em nosso plenário, esta casa. Quero dizer que nosso vereador Francisco Carvalho, que é um político de muita experiência, eu acho que pelo menos 8 mandatos de vereador, presidente da Câmara de Vereadores em São Luís por diversas vezes, é realmente uma pessoa abnegada, que trabalha procurando fortalecer o partido. E eu tenho a honra de fazer parte deste partido, o PSL. Então, quero aqui registrar a presença, vereador Chico Carvalho, em nosso plenário. Seja bem-vindo. Você como nosso presidente do PSL. Deputado Edson Araújo, Vossa Excelência me concede uma parte? Pois não. Eu queria só dar o meu testemunho da luta de Vossa Excelência nesse segmento. Às vezes em que Vossa Excelência esteve em Brasília, conversando com o ministro da Pesca, conversando com as autoridades políticas que fizessem chegar até a presidente da República essa sensibilidade para que houvesse a liberação do seguro-defeso, e quis agora que o mesmo acontecesse através de uma decisão judicial. Mas quero aqui ressaltar e testemunhar o empenho e a dedicação de Vossa Excelência para que essa solução fosse encontrada. Eu, por diversas vezes, conversei com Vossa Excelência, e Vossa Excelência estava, inclusive, em Brasília, tratando desse assunto, que me parece que, através dessa decisão do STF, venha a ter um desfecho favorável, conforme o pleito que vocês apresentaram. Portanto, parabéns a Vossa Excelência, e tenho certeza que Vossa Excelência tem o reconhecimento da categoria em relação às suas ações e, mais do que isso, a solução encontrada para essa situação. Obrigado, deputado Eduardo Brade. Eu quero também aqui, encerrando minhas palavras, desejar ao nosso deputado Fernando Furtado, que me parece que hoje você vai se despedir, não é? Desta casa, pelo tempo aqui que passou. Eu quero desejar boa sorte, sucesso nessa nova caminhada, e dizer que Vossa Excelência, durante o período que aqui passou, prestou relevante serviço a esta casa. Então, boa sorte e que Deus lhe abençoe. Muito obrigado, presidente.